Oi, gente, meu nome é Amanda e eu vou iniciar o seminário falando sobre o que é a síndrome de Patal ou trissomia 13, que é conhecida por esses dois nomes. Bom, a síndrome de Patal ela é uma malformação genética do sistema nervoso. Outros dizem que é um acidente genético, mas a síndrome de Patal ela é uma anomalia genética grave que traz uma série de complicações para o bebê e traz, além das complicações, afeta no desenvolvimento do bebê. É, outra coisa também é que essa síndrome ela ocorre mais no, ela é diagnosticada mais no sexo feminino, mas também ocorre no sexo masculino. Como a gente colocou no exemplo, o filho daquele cantor, o Zé Vaqueiro, ele era diagnosticado com a síndrome de Mipatal. E ele não viveu muito. Nos 11 meses, ele faleceu por conta que é uma síndrome grave e o bebê ele não vive por muito tempo. Oi, gente, continuando, eu vou falar agora sobre o que causa a síndrome de Patal ou a trissomia 13. Bom, a trissomia 13 ela é uma doença cromossômica causada pela existência de um cromossomo do grupo 13 a mais. No caso, o corpo ele apresenta 46 cromossomos, 23 pares de 2. Então, quando o corpo ele é diagnosticado com a síndrome de Patal, o corpo do bebê ele apresenta 3 cromossomos do grupo 13. Então, é esse cromossomo extra que faz o bebê ter as dificuldades, a má formação. E a presença de um cromossomo extra é resultante de uma não disjunção durante a meiose, processo de divisão celular, que no caso, ele acaba levando 3 cromossomos do grupo 13 ao invés de 2. E outra coisa também interessante, né, que o nome trissomia 13, ele faz referências ao, ao cromossomo, que no caso são 3. Aí por isso que fica trissomia. E foi isso. Oi, gente, continuando. Agora eu vou falar sobre o que a síndrome de Patal ou trissomia 13 causa no bebê. Bom, para começar, a síndrome de Patal ela causa uma série de complicações. Primeiramente, a criança quando ela está com essa síndrome, ela já desenvolve outras doenças. No caso, problemas cardíacos. A criança já nasce com isso. Malformação cerebral no sistema nervoso, problemas renais. A criança já nasce com problemas no rins, no caso, cistos. A criança atrasa um desenvolvimento cognitivo, no caso, a criança não consegue falar e nem andar sem a ajuda de aparelhos. Presença de dedos extras. A gente colocou até uma foto no slide aqui de exemplo de a presença de dedos extras. Baixo peso ao nascer, olhos menores do que o padrão, os olhos das crianças são bem pequenininhos e fenda labial e palatina, que é quando a boca do bebê é grudada aqui. A gente colocou um exemplo, uma foto, né? E eu vi também que o caso em que a criança viveu mais, ela viveu até os 10 anos de idade. Então, é uma condição assim grave e dependendo da gravidade disso, que a criança, tipo, é a chance dela viver, entendeu? Oi, gente, eu vou falar sobre o tratamento da síndrome de Patal. Bom, o tratamento da síndrome de Patal é feito com medicamentos que servem para aliviar os sintomas. De acordo com o Ministério da Saúde, não existe um tratamento para 95% das pessoas acometidas com uma doença rara, mas, contudo, com um diagnóstico definido, é possível realizar cuidados paliativos e serviços de reabilitação com a pessoa que tem essa doença. E os outros 5% que existe de tratamento é feito com medicamentos, como é feito da síndrome de Patal, que servem para aliviar os sintomas, ou com cirurgias, caso for necessário. Mas também existe um tratamento logo após o parto, quando o bebê nasce por síndrome de Patal. Logo após o parto, o bebê ele necessita de uma oxigenação ou de uma ventilação que pode ser feita através de intubação. Oi, gente, eu vou falar sobre a síndrome de Edward.
Bom, a síndrome de Edwards ela foi descoberta em 1960 por John Edwards e seus colaboradores. Também conhecida como trissomia 18, essa síndrome é uma doença genética rara que acontece quando o bebê nasce com a cópia do cromossomo 18, em algumas ou em todas as células. E esta condição ela pode provocar problemas tantos problemas físicos quanto problemas mentais, e levando o bebê à morte nos seus primeiros anos de vida. Eu vou falar sobre a síndrome de Edward. A síndrome de Edward, conhecida como trissomia 18. A trissomia 18 é causada por uma cópia a mais no cromossomo 18. Assim, a criança nasce com algumas anomalias. Bom, os sintomas já vêm desde a gestação, quando o crescimento da barriga da mãe demora muito, é mais lento. E durante as consultas dá para saber pelas ultrassons quando aparece que a criança não tem queixo, a cabeça é pontuda, os pés são tortos. Bom, não existe cura para essa síndrome, mas existe um tratamento que prolongue a vida do pequeno por alguns anos, meses ou semanas. O que basta fazer é cuidar, se tratar e aproveitar ao máximo. Mas quando não faz esse tratamento, a criança já nasce morta, não dá para fazer esse tratamento, então o que resta fazer é esperar que venha outro anjinho, né? Eu vou falar sobre o que é a síndrome de Down. A síndrome de Down ela é uma condição genética causada por uma alteração nos cromossomos. Normalmente, o ser humano possui 23 pares de cromossomos que são os responsáveis por abrigar o nosso código genético. São eles que contêm informações que vão dar a cor do cabelo e a cor da pele. E também ao desenvolvimento mental e as características gerais que vão ditar a fisiologia de um indivíduo. A síndrome de Down é caracterizada por uma diferenciação no número dos cromossomos. O cromossomo 21, ao invés de apresentar um par, ele apresenta 3, na chamada trissonomia simples do cromossomo 21, apontada como a causa da síndrome de Down. A síndrome de Down ela não é uma doença, mas sim uma condição da pessoa associada a algumas questões. Os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. As pessoas com síndrome de Down ela tem muito mais a ver com o resto da população do que diferenças. Eles são capazes de sentir, amar, aprender, trabalhar, e também eles deveriam participar mais das escolas como qualquer outra criança. E também levar uma vida autônoma, como qualquer outra pessoa. O que causa a síndrome de Down? Bom, a criança que possui a síndrome de Down, ela tem um cromossomos 21 a mais, ou seja, ela tem 3 cromossomos 21 em todas as suas células, ao invés de ter 2. E é a trissomia 21. Portanto, a causa da síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Podemos dizer que é um acidente genético. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar sobre as características que uma pessoa com síndrome de Down possui. Bom, só lembrando que as informações que eu vou passar aqui, elas não são para todas as pessoas. Podem ser que algumas obtenham umas e outras obtenham outras e assim por diante. Bom, a primeira característica de uma pessoa com síndrome de Down, eu vou falar primeiro as físicas, é o cabelo liso, né? A gente vê bastante pessoas com síndrome de Down com cabelo liso e também o cabelo ralo. O cabelo ralo que eu falo é tipo como se fosse um cabelo, pouco cabelo, entendeu? Pouco cabelo. E a cabeça achatada. Bom, a cabeça achatada, normalmente, algumas pessoas é aqui atrás, na cabeça que ele fica um pouco achatada e dá a impressão que é na frente, mas não é na frente. O que puxa também para o nariz. Dá a impressão que na frente é achatada por causa do nariz. O nariz das pessoas com síndrome de Down, ele é pequenininho.
você pode prestar atenção que normalmente parece uma bolinha, porque ele é pequeno e dá a impressão de que o rosto ele é mais achatado na frente, mas às vezes nem é só o nariz. E as pessoas possuem também uma gordurinha aqui na nuca, logo atrás, e aqui também, na lateral. Ele é um pouco grosso, que chega até juntar aqui daqui de cima para cá. É uma característica bastante observada na maioria. E os olhos também. Algumas pessoas costumam falar que as pessoas com síndrome de Down, elas sorriem com os olhos, porque elas têm os olhos puxados. Os olhos delas parecem com pessoas asiáticas, mas elas não têm as outras características. Mas os olhos delas são pequenininhos nas laterais e são um pouco fechadinhos. O que, quando elas vão sorrir, os olhos delas ficam um sorriso invertido, de cabeça para baixo. A mão delas são menores, seja pelos dedos ou a mão mesmo. Ela é menor mesmo, ela toda. As orelhas delas são pequenininhas. E também você pode observar, pesquisar mais, que a linha do olho, a orelha fica abaixo da linha do olho, o que pode ser uma característica que não é muito observada, mas que a maioria pode possuir. E também elas têm o céu da boca encurvado, é mais fundo, e existe também um tratamento para isso. Algumas crianças já começam a fazer desde cedo esse tratamento. Elas colocam um aparelhinho lá no fundo da boca também para ajudar a respirar melhor, para se alimentar melhor, falar melhor e tudo mais. E elas têm um número menor de dentes na boca. Você pode pesquisar e você vai ver. Elas têm a língua grande, ela é maior do que o normal, né? Do que as pessoas que não têm a síndrome. E sobre a mão, é uma característica que também tem outras doenças, não, outras síndromes. Aqui a linha, ela é direta, é única. E também nos pés. Os pés das pessoas com síndrome de Down, elas têm o pé, ele parece ser um pouco achatado. Com o primeiro dedão e o segundo dedo, eles são um pouco separados, ali um vagão ali entre eles. Bom, as características cognitivas são andar. A criança, ela tem um pouco de dificuldade para aprender a andar ali quando é bebê, né, ou criança, eu acho, bebê. Segurar objetos, aquilo, né, elas têm que aprender e ser levada ao médico desde o início, por causa dessas coisas. E estar atento. A criança com síndrome de Down, ela, vamos dizer que você tá falando com ela que ela já tá ali em outro mundo, ela não consegue prestar atenção só em você. Ficar sentado. Logo quando bebê, a maioria dessas coisas é quando bebê que eu estou falando. Quando bebê, ela fica, esse bebê com síndrome de Down, ela não fica sentada no mesmo tempo que as outras crianças. Ela demora um pouco mais. Ou seja, ela tem 1 ano de idade, ela ainda não consegue sentar direito, é meio molinha. Essa é uma característica que as pessoas observam bastante nas suas crianças. Falar e aprender também. Elas têm dificuldade em falar e aprender. O que também já puxa para as características comportamentais. Bom, a criança, ela é impulsiva, um pouco impulsiva por causa que a maioria das crianças que tem essa síndrome, elas já foi comprovado que elas têm toque. Pode ser, o toque
vocês sabem o que é o toque, né? Elas, ou seja, elas são, aquilo que elas estão fazendo, elas têm, se não for do jeito delas, elas são muito impulsivas. E também a dificuldade de aprender, as crianças elas são meio lentas. E aquilo que eu falei, né? A dificuldade de prestar atenção, de aprender, de se comunicar ali com a pessoa, de prestar atenção na pessoa. E também o comportamento obsessivo. É por causa do toque também. A criança ela vai ter ali um comportamento meio como se fosse só dela, ou algum objeto é só dela. E é isso. Bom, não tem cura para essa síndrome, mas há tratamento que a criança ou jovem ou adulto pode ser levado para fazer o tratamento. É bom, a criança ela deve ser estimulada desde pequena, ou seja, quanto mais antes você levar a criança com síndrome de Down ou o bebê para o pediatra especializado, melhor vai ser para a evolução dela. Ou seja, se aquela criança com síndrome antes ia ter atraso para falar, indo no médico e com o especialista, elas já vão se comunicar tipo, mais próximo do que ela ia se comunicar antes, ou seja, não ia demorar tanto, entendeu? Para ela se comunicar com seus pais, aprender a falar. Mesma coisa também para andar. Ela não vai demorar para andar, fazer tratamento com o tratamento correto. Ela vai ali sempre, como se fala, ela vai sempre evoluir. Mas é claro que a criança, ela deve ir para um médico especializado na área. Se a mãe e o pai não levarem a criança ou o bebê logo no início, vai demorar um pouco para ela aprender coisas básicas, como eu falei, falar, andar, sentar. Mas tem que deixar claro que cada criança é diferente, né? Assim como a gente que não tem a síndrome, as crianças com essa síndrome, elas são diferentes uma da outra. Ou seja, se uma precisa ir em um médico especialista em uma área, a outra já precisa ir em outra. Vai dependendo da necessidade, porque elas são diferentes. Mas o objetivo do tratamento mesmo é fazer com que a criança se desenvolva mais rápido, né? Porque a maioria é lenta, e evolua cada vez mais. Bom, para ajudar no desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down, os pais, claro que eles devem levar, sim, se tiver condição, a criança para fazer tratamento e acompanhamento com o médico, né, especialista. Mas em casa, a mãe e o pai é o responsável, eles têm que sempre estar estimulando a criança a falar, entendeu? A comunicação. Se comunicar com a criança para que ela aprenda e tente com os pais e falar de uma forma clara e objetiva, para que ela também não confunda na cabecinha dela, entendeu? E também fazer atividades que estimule o desenvolvimento motora dele. Tipo, os pais têm que levar para fazer o quê? Atividades esportivas, vamos dizer assim, jogar bola, andar de bicicleta, para que ele tenha ali, né, um desenvolvimento motor mais melhor do que uma criança com síndrome tem, entendeu? Os pais ali devem também oferecer uma atividade educacional ali para que
ele seja mais estimulado também a fazer coisas do cotidiano como leitura, música, escrever e tudo mais, para que ele seja estimulado a sempre estar ali fazendo coisas com outras crianças e tudo mais. E também estimular a independência da criança. Bom, por quê? Porque a criança ela vai poder sair sozinha no futuro, né? Ela vai poder fazer coisas sozinha, estimular como assim a independência? Fazer com que a criança escove os dentes sozinha, coma sozinha, que ela ande de bicicleta sozinha, para estimular ali a criança a ter a vida iguais às outras pessoas normais, entendeu? Para que ela não seja diferente das outras pessoas. E também promover a socialização. Colocar aquela criança para socializar com outras através de atividades, seja atividades educacionais ou físicas, podendo colocar ali numa aula de leitura, numa aula de canto, qualquer tipo de aula para que aquela criança interaja com outras e aprenda mais coisas também.